Jesus permaneça em nossos corações. A mediunidade, ela tem cumprido a sua trajetória temporal e está registrada em todas as civilizações que nos legaram história. Costuma-se dizer que a Bíblia é um repositório de fatos, de fenômenos mediúnicos. E no Antigo Testamento nós temos a presença patriarcal de Moisés, considerado um dos médiuns mais exuberantes que já passou pelo nosso planeta. A mediunidade, há tempos atrás, ela tinha, era dotada de uma característica muito interessante. Por exemplo, as criaturas achavam que os médiuns eram seres dotados de possibilidades sobrenaturais. Então, os médiuns eram procurados com a finalidade de resolver problemas, de resolver situações particulares, questiúnculas pessoais. Lembrem-se vocês que a própria história registra a grande quantidade de líderes políticos, de monarcas, de generais, que buscavam com os médiuns as orientações para que eles pudessem melhor se dar em suas vidas. No entanto, com o passar dos tempos, a mediunidade passou a ser vista como algo demoníaco. E mais uma vez a história registra fatos lamentáveis. Lembrem-se de que há tempos atrás, aqueles que eram considerados médios foram levados à fogueira da Inquisição. Lá está a personalidade de Joana d'Arc sendo queimada viva como feiticeira. E estes problemas foram se continuando até que nos meados do século XIX, com a chegada da doutrina espírita, os estudos, as investigações de Allan Kardec nos permitiram uma visão diferenciada deste assunto. Ficamos sabendo que o homem está constituído por etapas pluridimensionais. O homem não é apenas a carne que os médicos estão acostumados a incisar com um bisturi, apenas a matéria passível de ser examinada na intimidade dos laboratórios. O homem é um ser muito mais complexo do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Diríamos que a estrutura pluridimensional da criatura encarnada merece ser investigada na intimidade, no aconchego das universidades. Enquanto isto não acontecer, nós estaremos muito aquém daqueles conhecimentos que nos permitirão identificar determinadas enfermidades, determinadas situações não diagnosticadas pela medicina clássica e que, no entanto, aí estão preenchendo os consultórios, os hospitais, sobretudo as clínicas psiquiátricas. Para nós, tem uma importância muito grande, dentro deste aspecto prático da doutrina, o conhecimento da anatomia, da fisiologia e das propriedades do perispírito. Esta análise, ela tem sido fundamental. O próprio codificador nos dizia que no dia em que conhecêssemos melhor a estrutura perispirítica,
teríamos condições de diagnosticar enfermidades estranhas e de conduzi-las de uma forma razoável, contribuindo com outro tipo de terapêutica para o êxito, a cura, a melhoria. E nós sempre meditamos a respeito desta frase de Kardec, a necessidade de se melhor conhecer a estrutura perispirítica para que tenha-se condições de descortinar uma série de acontecimentos até então tidos na conta de insondáveis. E ficávamos pensando, meu Deus, como os médicos e servidores da saúde poderão trazer uma contribuição neste sentido? Eu sou partidário daquele pensamento de que a visão holística tem uma importância muito grande para os destinos do ser. E o homem precisa ser visto neste aspecto transcendental, porque ele é, sobretudo, um espírito encarnado, revestido momentaneamente pela matéria transitória. Portanto, se eu tenho o interesse de estudá-lo mais profundamente, inclusive de esquadrinhar a questão da mediunidade, a questão de certas enfermidades complexas, não diagnosticadas pelos padrões habituais da medicina, se eu desejo entender os mecanismos da obsessão, é preciso que eu esteja mais perto desta estrutura, que é o perispírito. Pois bem, hoje os pesquisadores espíritas desenvolveram metodologias práticas que já nos permitem uma abordagem muito mais profunda do psiquismo humano. Utilizando estas abordagens, nós passamos a conhecer um pouquinho mais a respeito da mediunidade, da sua importância, da sua repercussão na saúde, na sociedade, da sua repercussão no campo da moral. Os senhores sabem que a neuropsicologia, a neurofisiologia, tem trazido uma contribuição interessante para o entendimento das questões psíquicas. Isto porque neurologistas, psiquiatras espíritas estão tentando conciliar a ciência com os fenômenos ditos paranormais, sempre buscando identificar a causa da fenomenologia mediúnica, a causa das questões obsessivas, para que apliquemos condutas terapêuticas mais adequadas diante destas situações. A mediunidade, segundo Kardec, é uma faculdade natural. Ela permite ao homem servir de intermediário entre os planos da vida, o plano da matéria e o plano espiritual. Diríamos nós hoje em dia, a mediunidade é uma predisposição psicobiofísica inerente à criatura humana. Ela amplia, sim, os nossos canais psíquicos, sendo o homem um ser essencialmente espiritual, envolvido temporariamente pela matéria, é possível que ele tenha a possibilidade de viver duas fases interessantes numa mesma existência. Através dos nossos sentidos físicos, nós podemos sentir o sabor, observar, ver, enxergar, ouvir, é a nossa vida de relação. Mas através de certos canais psíquicos, nós podemos ir um pouco mais além e transcender os limites da matéria densa. Pela mediunidade, nós somos capazes de sentir as irradiações psíquicas daqueles desencarnados que se aproximam do nosso campo vibratório.
esta possibilidade de você sentir as vibrações, as irradiações psíquicas do desencarnado, é o que caracteriza exatamente esta predisposição. Costumamos dizer que todos somos médiuns, mas sabemos que existem alguns dotados de características diferenciadas. Alguém já me perguntou, e essa pergunta tem sido feita em congressos de medicina e espiritismo: será que a mediunidade é uma condição genética? E em sendo genética, ela pode ser transmitida hereditariamente? Nos parece que na elaboração deste raciocínio, existem alguns detalhes que precisam ser melhor estudados. Imaginamos que a mediunidade ostensiva, esta apresentada por alguns médiuns que aqui estão, e com mais facilidade que nós, mantém um relacionamento muito íntimo com o mundo espiritual, esta possibilidade, ela tenha a sua origem no perispírito. Ela é passível de ser organizada na nossa estrutura perispirítica antes do mergulho na carne. Existem, conforme as alusões do próprio André Luiz, espíritos especializados neste mistério. Eles trabalham na intimidade lá daqueles laboratórios onde os nossos mapas cromossômicos espirituais são devidamente analisados antes do mergulho na carne. E certos espíritos, eles podem ter o seu mapa genético trabalhado de tal forma que, uma vez acoplado ao embrião, transmita para o patrimônio genético já orgânico estas características diferenciadas que vão permitir a estes indivíduos um contato mais íntimo com a realidade espiritual. Ora, a ciência clássica não tem conhecimento deste detalhe, mas acontece que os problemas acontecem e eles aí estão. Eu posso adiantar para os senhores que uma grande quantidade de pacientes psiquiátricos internados com o diagnóstico das mais diferentes psicoses agudas, do tipo depressão profunda ou as psicoses esquizofrênicas, são médiuns que apresentaram certas perturbações no momento da eclosão mediúnica. Perturbações que foram comprometidas pelo assédio obsessivo e que não foram devidamente diagnosticadas a tempo para que nós pudéssemos fazer diagnóstico diferencial e dizer: o seu caso não é um caso para a medicina clássica, mas o seu problema deve-se a uma perturbação transitória. A sua mediunidade está em fase de eclosão e isto pode trazer pequenas necessidades de adaptação a esta condição inédita naquela reencarnação. O indivíduo vê, ouve, o indivíduo tem sensações. Às vezes à noite ele é perseguido por vozes que o agridem, um dia, uma semana, um mês, e a própria personalidade começa a sofrer uma espécie de desestruturação. Se esta criatura não for encaminhada para um centro espírita, ela vai ter repercussões mais graves, vai apresentar situações um pouco mais delicadas, porque diante do médico ele será diagnosticado como portador de uma neurose complexa, de uma psicose na fase inicial, e tentarão bloquear estes problemas com a utilização de psicotrópicos. Vejam bem, uma faculdade que tem hoje, segundo o nosso conhecimento espírita, uma repercussão tão importante no campo da moral e que serve para aliviar a dor do
próximo. Se inicialmente não diagnosticada, em alguns casos, ela pode evoluir desta maneira. Daí a nossa responsabilidade na condição de espíritas, na condição de profissionais da saúde, que temos já conhecimento destes detalhes. Pois bem, uma vez diagnosticada a possibilidade de um determinado indivíduo ser portador da mediunidade em fase de eclosão, ele deverá ser encaminhado a uma casa espírita, porque é na intimidade do centro que nós temos condições de trabalhar este processo paulatinamente, progressivamente, de tal forma que a criatura se adapte a esta condição nova e tenha condições de, pelo conhecimento, exercitá-la de uma forma digna, de uma forma saudável. Hoje, os neurofisiologistas acham que os mecanismos mediúnicos, eles têm, os neurofisiologistas espíritas, acham que os mecanismos mediúnicos têm sua origem realmente na dimensão extrafísica, porque o impulso sempre parte da mente do espírito desencarnado, a não ser que esta aproximação seja tão grande que pela nossa sensibilidade nós nos sintamos envolvidos por campos vibratórios diferenciados. Um sensitivo treinado, um sensitivo educado na sua mediunidade, ele tem condição de nos dizer se uma determinada entidade que se aproxima tem este ou aquele tipo de padrão vibratório. Ele reconhece perfeitamente. Mas se ele não é espírita, não tem conhecimento destas questões com um pouco mais de profundidade, ele vai simplesmente se assustar e vai se apavorar, porque nem sempre estes campos vibratórios que se aproximam de nós são campos vibráteis saudáveis. Às vezes são espíritos sofridos, são os sofredores da erraticidade, são espíritos em desequilíbrio, em fase de inconsciência, nem sequer sabem que desencarnaram. Às vezes são familiares e que ficam na erraticidade ligados à psicosfera familiar, e as criaturas passam a entrar em ressonância vibratória e de repente passam a sentir os sintomas que caracterizam aquela determinada entidade. Certa feita, um cidadão que não se considerava médium nem era espírita, passou a sentir umas dores aqui ao nível do hipocôndrio direito, aqui aonde está a loja hepática. Eram dores fortes, aconteciam em crises repetidas, elas foram se agudizando. Num determinado dia, esta crise foi tão forte que ele praticamente perdeu os sentidos e foi levado para um hospital. Era um militar. Foi atendido, conversando com o cirurgião, este lhe disse: olha, é muito sugestivo de cólica hepática. Provavelmente você seja portador de cálculos de vesícula. Prepare-se para a cirurgia. E ele saiu do atendimento de emergência com a certeza de que seria oportunamente cirurgiado. Conversando no dia seguinte com um companheiro lá no quartel, era um compadre dele, o companheiro lhe disse: vem cá, você vai ser operado? Deve ser mesmo uma crise de vesícula, você está acometido.
Você gostaria de ir lá no centro que eu frequento para que recebesse uns passes e passasse por um pré-operatório espiritual? Tomasse uns goles de água magnetizada? Esta é uma ajuda que eu gostaria de lhe prestar. O cidadão não era espírita, disse assim: bom, eu não tenho nada contra. Ele disse: eu lhe garanto que é de graça. Ele disse: está certo, se vem meu benefício, vamos lá. E foram a este centro. Muito bem, estava presente neste momento uma senhora. Ela era uma espécie de zeladora lá da instituição e permanecia, portanto, 24 horas, mas era médium de corporação. O companheiro adentrou e disse: fulana, nos atende em caráter de emergência. O companheiro aqui está com um problema, vai ser operado, e eu gostaria que você ministrasse um passe, energizasse a água, talvez até um companheiro espiritual possa se dirigir a ele. Ela disse: pois não. Foram para uma mesinha lá numa sala. Ela era analfabeta e pediu que o enfermo lesse uma página do Evangelho. Ele o fez. Houve a harmonização vibratória do recinto, mas aproximou-se uma entidade sofredora, um espírito sofrido, e se queixava de dor. E imediatamente a médium colocou as mãos aqui nesta posição. E ele falava que estava muito sofrido e que já vinha assim há muito tempo e que ninguém o acudia, não atendiam aos seus reclamos. E o outro foi então, aproveitando a oportunidade, o ensejo, para levar aquelas palavras de esclarecimento que nós levamos na conta de doutrinação, mas era esclarecimento. Foi acalmando, ministrou um passe na entidade e ele perguntou em determinado momento do diálogo, disse: mas por que tanto sofrimento, meu caro? O que é que houve contigo? Ele disse: eu me lembro da explosão de uma granada. Eu era um militar e deste acidente eu vim a falecer. Depois só perturbação, só sofrimento. E um dia eu passei ao lado deste que aí está. E me senti muito bem quando entrei em contato com a sua aura. Naturalmente não foi esta expressão. Ele falou assim: quando eu me encostei nele, eu me senti bem. As dores começaram a ser aliviadas. E eu fui permanecendo ao lado dele. Eu tenho notado que ultimamente ele tem tido umas crises, mas já tinha nenhuma. E não imaginava que isso tivesse relação de causa e efeito com a minha presença. Já? Obrigado. Então, o companheiro acabou o processo de esclarecimento, o espírito se afastou, foi encaminhado, e a partir daquele momento, o enfermo não apresentou mais as tais cólicas. Ficou livre da cirurgia, passou a frequentar a casa espírita, interessou-se pelo assunto, e veio a saber logo adiante que era um médium também de incorporação, mas sobretudo um médium dotado de uma ótima capacidade de cura. A sua capacidade energética era tão grande que ele tornou-se mais tarde um conhecido médium de cura. Vejam só, as pessoas falam um encosto. Não era um processo obsessivo, ele não era espírita. O espírito apenas encostou-se nele e recebeu um verdadeiro banho de energia
porque ele era dotado da capacidade de cura. Portanto, as suas vibrações magnéticas eram altamente potencializadas, e assim o indivíduo, esclarecido devidamente por aquele companheiro do quartel, pôde seguir o seu caminho exato. Agora imagine, os senhores, se isto não tivesse acontecido. Seria uma cirurgia inútil. Talvez extirpassem-lhe a vesícula. No entanto, ele continuaria sentindo problemas, e certamente outras perturbações mais seriam somadas àquela. Daí a necessidade das casas espíritas estarem sempre preparadas para as questões relacionadas com a mediunidade prática. No nosso contexto, o médium é um servidor do bem. O médium, ele age sob uma ética evangélica. Hoje nós, espíritas, entendemos perfeitamente aquelas palavras muito sugestivas de Jesus: curai, curai, curai os enfermos, curai os leprosos, afastai os demônios. Meus amigos, eram imposições tão claras, e hoje a doutrina nos permite exatamente o exercício desta faculdade em clima de evangelho. Aos médiuns aqui presentes, a nossa palavra de estímulo: não esmoreçam na tarefa. O mundo espiritual está repleto de sofredores. A massa de sofredores é imensa, e os benfeitores esperam muito da nossa participação. Um médium a mais na casa espírita, que possa doar a sua complexidade psicofísica para servir de intermediário para aquele sofredor, para aquele espírito em estado de inconsciência que ele está, vocês não queiram saber o benefício. Se não fosse a mediunidade, nós não teríamos hoje presenciado aquele quadro tão bonito, com a presença do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Portanto, a minha palavra de estímulo para os médiuns que aqui estão: não abandone a tarefa, porque o compromisso é pré-reencarnatório. A mediunidade, no caso humano, a transcomunicação humana mediúnica, ela tem uma importância transcendental. Não é só a de comprovar a realidade da vida após a morte. Ela tem uma outra finalidade muito mais enobrecida, que é a de levar o auxílio, a ajuda, o amparo a todos aqueles que sofrem. Portanto, queridos companheiros, que Deus nos abençoe e que nós todos que somos médios, em graus diferenciados, não é? De manifestação, possamos nos sentir envolvidos neste momento pelas vibrações carinhosas de Jesus, e elevemos bem alto a bandeira da doutrina espírita, a doutrina do bem, a doutrina do amor, a doutrina da caridade. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção. É a última palestra que nós fazemos hoje aqui. Eu quero deixar com vocês um pedacinho do nosso coração.